Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu não sei se você já leu, mas em Tiago capítulo 4, versículo 6, é muito claro Tiago dizendo que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quando você vai analisar, estudar esse versículo, veja só que é dito que Deus resiste aos soberbos. E a palavra resistir aos soberbos no grego, ou resistir no grego, ela tem um sentido de alguém que se prepara para batalhar contra outra pessoa, que se opõe a alguém, que se organiza para ir contra a pessoa. Então, o sentido da palavra Deus resiste aos soberbos, resistir, é que Deus, ele luta, ele se torna o adversário do soberbo. Em outras palavras, qualquer que seja o soberbo, ele não tem chance alguma, porque o próprio Deus se opõe contra ele, o próprio Deus se organiza para batalhar contra ele. E o soberbo, a palavra soberbo, ela diz respeito àqueles que se acham acima dos outros, que se acham melhor do que os outros, que se colocam acima dos outros, aqueles que não aceitam a realidade de que todos nós somos iguais. É alguém que valoriza mais a si mesmo do que as outras pessoas. O soberbo é aquele que acha que não precisa aprender, que não precisa de alguém ensinando, ele já acha que sabe de tudo. O soberbo é aquele que considera todos inferiores a ele mesmo. Esse é o soberbo. É a este que Deus se opõe. Deus se organiza para batalhar contra ele. Esse é o sentido quando o versículo diz Deus resiste ao soberbo. É se organizar para batalhar contra ele, é bater de frente, é se tornar o adversário do soberbo. Mas o versículo continua e diz assim, mas ele dá graça aos humildes. E a graça é o favor imerecido. E os humildes, a palavra humilde, é que eu tenho que explicar uma coisa bem interessante. Tem a falsa humildade. O que é a falsa humildade? É aquela pessoa que ela sabe que ela é boa, tá? Até aí tudo bem você saber que você é bom numa área, você tem consciência de que você tem um certo conhecimento, isso não é nenhum problema. Mas a falsa humildade é aquele que, quando alguém diz assim, rapaz, você é muito inteligente, ele diz, não diga isso não, eu não sou não sei o que e tal. Quando na verdade ele só está querendo expressar uma falsa humildade. Não tem nenhum problema você receber elogio. O problema é quando você pega esse elogio e você exagera, né? Você recebe ele da forma errada, até usando para se colocar acima dos outros. A humildade, algumas pessoas pensam que humildade é andar com a pior roupa, é andar com o pior carro, é morar na pior casa. Veja só, eu estou falando sobre aquelas pessoas que têm essa intenção, de que andam com roupas mais simples para passar que são humildes. Isso não tem nada a ver, tá? Não existe isso. A humildade ela não está no valor da roupa que você veste ou do móvel, automóvel, enfim, que você possui, tá? Não tem nada a ver. Humilde, a palavra humildade é aquela pessoa que, o sentido é de alguém que não sai do chão, de alguém que vê que é igual e reconhece ser igual a todos e que ainda que possua um conhecimento maior do que alguém, ainda que possua um bem maior do que alguém, ele não se considera melhor que ninguém. Ele sabe que ele não é pior, mas ele também sabe que ele não é melhor do que ninguém. O humilde é aquele que sabe que precisa aprender. Ele sabe que não sabe tudo o que existe para sabermos. O humilde, ele reconhece ser um eterno aprendiz. Ele reconhece que há mistérios que são ocultos ao conhecimento dele. O humilde, ele aceita conselhos. O humilde, ele aceita quando alguém fala alguma coisa que ele não gosta, ele ouve atentamente e, quando preciso, ele recebe conselhos. Veja só que diferença do soberbo, que se acha melhor do que o outro, para o humilde, que se acha igual a todas as pessoas. E veja a diferença também. Deus se opõe contra os soberbos. Deus se prepara para batalhar contra os soberbos. Mas aos humildes ele dá graça, e a graça é o favor imerecido. Então, se você quer agradar a Deus, seja uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa que não se coloca acima de ninguém, uma pessoa que não pensa ser melhor do que o seu próximo, mas alguém que sabe que é igual a todas as pessoas. Um abraço para vocês, tenham uma ótima tarde, tá bom? Um ótimo dia.
E desculpa a iluminação aqui, tá? O ambiente é que eu estou no meu horário de almoço. Aproveitei para gravar um vídeo aqui bem rapidinho para vocês. Fui, gente. Deus abençoe.